Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Olá, caros seguidores aqui, aqueles que acompanham o MSCast toda semana, estamos aí mais uma vez com vocês, trazendo assuntos bacanas, assuntos interessantes e curiosos. E hoje nós temos aqui uma dupla que já esteve com a gente aqui falando sobre vinhos, mas agora nós vamos falar, além de falar um pouco de vinhos, nós vamos falar sobre uma outra iniciativa do ecossistema Dáquila, da qual faz parte a 067 Vinhos, a BDM Digital e outras empresas, né, que rompeu fronteiras de Mato Grosso do Sul, né, e também do Brasil, e agora começam um novo investimento nos Emirados Árabes. Quer saber o conteúdo dessa conversa? Fica ligado agora. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MSCast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. E eu estou aqui, mais uma vez, com Jonas Eduardo e a Alan Fernandes, né, do ecossistema Dáquila, 067 Vinhos, BDM Digital, Quiron Cosméticos, enfim, uma série de empresas. Dessa vez para falar sobre uma iniciativa do grupo, do ecossistema, que abriu as portas dos Emirados Árabes para pequenos produtores de Mato Grosso do Sul, não só daqui, mas também do Brasil. E o Alan Fernandes vai explicar para a gente exatamente qual é essa iniciativa. Alan, bem-vindo mais uma vez aqui ao MSCast. Muito obrigado, Og. É um prazer mais uma vez estar conversando com os seus seguidores, com aqueles que buscam conhecimento, né? Com o nível de pessoas que fazem a diferença e buscam algo inovador. Inovador no sentido de você conseguiu, por exemplo, abrir uma porta gigantesca, né, para exportações de produtos daqui de Mato Grosso do Sul, também de pequenos produtores, inclusive, do Brasil, nos Emirados Árabes. Vamos começar bem do início, bem do começo. Como é que essa porta se abriu para vocês lá em Dubai? Sem dúvida nenhuma, a porta que o ativo, o produto, a matéria-prima que fez as portas serem escancaradas para nós nos Emirados Árabes Unidos foi o vinho. Uhum. Né? Então o vinho, aquele que usamos, aquele que desenvolvemos, né, através da expertise e do profissionalismo do Jonas, que faz parte, né, do corpo de proprietários da 067 Vinhos, nos proporcionou uma autoridade, né, nesse ramo. E com essa autoridade, né, vem a busca de conhecimento daqueles que não têm acesso a vinhos finos de microlote, que é o business da 067 Vinhos. Sim. Então, quando as pessoas... Muitas vezes estou apresentando a 067 Vinhos, as pessoas perguntam, nossa, você tem aquele vinho, etc., né, que são produzidos mais de 40, 60 mil garrafas por lote? Eu falo, não é o nosso negócio. Nosso negócio são vinhos de 300, 600 garrafas por lote. Máximo. É totalmente diferenciado. Então, os vinhos... Quando nós tivemos a oportunidade de apresentar para a Câmara Árabe para fazer uma pesquisa de mercado, e essa pesquisa de mercado voltou com um resultado muito animador, ou seja, os Emirados Árabes Unidos importavam naquela época 400 milhões de dólares em vinhos e espumantes a cada 3 meses, e 0% disso eram vinhos brasileiros. A gente falou, está aí, né? Sou eu que vou fazer esse trabalho, não vou pedir para outra pessoa fazer, claro, né? Então a gente começou a desenvolver mercado, começamos a buscar, começamos a aparecer, começamos a cutucar. E os vinhos nos Emirados Árabes, o primeiro lote foi adquirido pelo próprio Itamaraty, pela nossa excelência Fernando Igreja, que gentilmente adquiriu e comprou o nosso primeiro lote de exportação para presentear todas as 78 embaixadas que existem em todo o Oriente Médio, apresentando o Mato Grosso do Sul. Quer dizer, porque os rótulos dos vinhos da 067 são rótulos daqui. Autorais, são rótulos. Eita pega, com a nossa expressão Comitiva Pantaneira, em homenagem aos peões do Pantanal, Aura Rosa, em relação ao miticismo, Desbravador, em homenagem ao meu pai, fundando a Dáquila Pesquisas, né? Que mais? O vinho de Bonito, em homenagem a Bonito. Então, os vinhos são
do sul-mato-grossense, né? E nada mais justo que o sul-mato-grossense, como nos abriu as portas de casa, abriu e democratizou o vinho, porque não foi a 067 que democratizou o vinho, foram as pessoas que fizeram isso. Foram as pessoas que buscaram algo diferente, uma nova proposta de vinho, e a 067 só colocou o veículo, colocou o produto e potencializa e garante que só vai vir coisas melhores e melhores. Quantas garrafas já foram exportadas para lá, para os Emirados Árabes? Com esses 9 pallets que foram agora, posso fazer a conta aqui? Pode, agora? Claro, dá para a gente... Olha. E todos os rótulos, né, Jonas, que foram daqui, as uvas que vocês estão produzindo. São quantos rótulos mesmo São hoje? 7 rótulos no total. Já foram mais de 12 pallets com os nossos rótulos. Cada pallet comporta em torno de 70 caixas com 6, né? Aproximadamente. Umas 11 mil garrafas. 11 mil garrafas já foram lá. Exato. O que eles acharam desse vinho ao provarem o nosso vinho nacional aqui? A resposta é a segunda compra, né, cara? Sim. Essa é a resposta. Que veio num volume muito maior do que A primeira foi compra foi de 340 garrafas. A segunda compra de 11 mil garrafas. Não gostaram do vinho. Não gostaram muito. Quase não gostaram do vinho. Agora, o interessante é que você está vendendo bebida alcoólica para um país muçulmano, né? Muçulmano, que não consome bebida alcoólica. Né? Como é que foi essa entrada lá e vender essa ideia do vinho, essa coisa? Eu acho que o primeiro pilar é o respeito, Og. Eu respeito muito onde eu estou. Né? Então, quando eu chego nos Emirados Árabes Unidos, eu respeito a cultura que é daquele povo e eu quero fazer parte daquela cultura. Eu, inclusive, hoje eu sou cidadão árabe, né? Eu tenho residência, eu sou muçulmano, né? Eu adquiri cidadania, sou muçulmano, tenho respeito à religiosidade deles, né? Mesmo eu não praticando a religião, mas eu tenho respeito à religiosidade e também busco conhecimento em relação ao Alcorão, a tudo que traz de conhecimento. Toda a cultura deles, toda a cultura, né, cara? A gente tem que ter respeito. O respeito, ele traz relacionamento. Né? Isso é muito bacana. E o relacionamento traz o sucesso. A consequência são acordos comerciais. Bom, assim, da mesma forma que quando você está uma boa taça de vinho na mão, se fecham bons negócios, o vinho abriu esse mundo que eu acredito que nenhum sul-mato-grossense ainda, nenhum empresário daqui do estado, pouquíssimos do Brasil, né, tenham conseguido essa abertura lá. E agora nasceu a Pantanal Trading, já de alguns meses para cá, que vai levar produtos daqui, vai exportar produtos de pequenos produtores daqui para lá, é isso? A Pantanal Trading é uma mercadora, né? Então, imaginamos, né, os Emirados Árabes, quando eles faziam os nômades, né, árabes, sunitas, né, iranianos, quando eles iam para o Golfo Pérsico, fazia aquela tenda, fixava a tenda ali e avisava todo mundo que ali naquela tenda pessoas poderiam vender e outras pessoas poderiam comprar seus produtos. Os Emirados Árabes Unidos, eles foram construídos em cima da Business Intelligence. Sim. Né? Eles são os maiores mercadores e mercadantes do planeta. Isso histórias seculares, né? De comércio, tá? Exatamente, especiarias e etc. A Pantanal Trading apenas segue esse fluxo. Nós somos mercadores hoje e levando os produtos do nosso povo, os nossos produtos do sul-mato-grossense, daquele micro, pequeno e médio produtor que antes tinha medo de produzir para não saber para quem vender. Hoje a Pantanal Trading vem para ajudar, assessorar, dar consultoria junto com as entidades de classe do governo, do estado, do município, para que a gente organize as coisas e torne, além de commodities, o Mato Grosso do Sul como uma referência global de fornecimento de matéria-prima com baixa intervenção química ou quase halal orgânica. Uhum. Mas que tipo de produtos despertou o interesse dos árabes assim, a ponto de você ter, digamos assim, esse mix, né, de produção para oferecer para eles? Não foi um produto, na minha opinião. Foi a biodiversidade. Foi o Pantanal. Por isso que se chama Pantanal Trading. Porque é o local que desperta a vontade deles. Quer dizer, não o valor agregado do que vai para lá está ligado à questão da ecologia, meio ambiente, Pantanal, proteção, sustentabilidade. Sustentabilidade.
Exatamente. O padrão do árabe primeiro você tem que ter uma boa hospitalidade, segundo você tem que ter um bom produto com verdade, terceiro tem que estar com sustentabilidade. Então, a gente navega nesses 3 pilares lindamente aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, por exemplo, o que nós podemos mandar para os árabes? Água, castanha de baru, pitanga acerola, jatobá, jabuticaba, siriguela, mandioca, que mais? Serviços, inteligência, consultoria, tecnologia em produção agrícola. Por exemplo, muita gente pensa, né? Nossa, como que os árabes podem produzir? Sim, eles podem produzir. Se o sul-mato-grossense ajudar, eles podem produzir, porque nós produzimos em qualquer lugar aqui no Mato Grosso do Sul, no Cerrado. A gente o Cerrado é praticamente o mesmo clima do deserto. Uma semente no chão, ela brota de qualquer maneira. Né? Exatamente. Nós podemos oferecer essas soluções. Nós temos tudo isso para oferecer. Tudo isso. E não só daqui, né? Vocês, como é que está sendo feita, Jonas, a pesquisa, por exemplo, da Pantanal Trading, para buscar produtos que sejam de interesse dos árabes, também entre pequenos produtores do Brasil? Excelente pergunta, até porque foi feito, óbvio, uma pesquisa de mercado através da Câmara Árabe Brasileira e, obviamente, também as nossas visitas técnicas ao local para se inserir na cultura, para entendê-los olho no olho, que é uma prática que nós fazemos muito bem, e aí captar essa essência, né, a verdade deles. Então, hoje, o principal produto que eles querem não é um produto específico, mas sim algo com pouca intervenção, algo natural. E o estado do Mato Grosso do Sul está localizado geograficamente num local abençoado pela natureza, que tudo se brota, né? Tudo que se planta dá com pouquíssima intervenção, porque a natureza tem um ciclo da safra perfeito. Então a soja é muito boa, enfim, óbvio que existem um aceleramento das grandes empresas que focam, na maioria das vezes, apenas no recurso financeiro, no retorno financeiro, diferentemente do caminho que a Pantanal Trading está traçando. Ela está valorizando o pequeno, médio e microprodutor, buscando a essência dessas famílias envolvidas nesse processo de produção, que através dela vai o quê? Vai o produto com o terroir, com a terra do Mato Grosso do Sul, com o sabor realmente da terra, com mínima intervenção, com pouco veneno, se enquadrando num produto que representa a cultura halal, né? Que halal nada mais é do que a palavra certificado, né? Se formos traduzir. Produto que tem a certificação Brasil, né? Nós somos imensamente respeitados lá como a fonte que alimenta. Sem alimento não existe humanidade, não existe vida. Então, olha o respeito que eles têm por nós, como um mercado produtor e abastecedor, né, da vida deles, digamos assim. Agora, imagino que quase a totalidade desses produtores que são alvo, por exemplo, desses produtos aí que vocês pretendem exportar, nunca tiveram a oportunidade, talvez nem a estrutura de fazer uma exportação desse quilate, né, para mandar para um país como os Emirados Árabes, uma região como aquela. Como é que vocês vão trabalhar para serem os facilitadores para esses produtores poderem mandar esses produtos? Ótimo. Ninguém faz nada sozinho, né? A Pantanal Trading, ela vem para o Mato Grosso do Sul e pede ajuda daquilo que já existe no Mato Grosso do Sul. Né, que são as entidades de classe, Dagro, Semagro, todas as outras entidades, Amassu, todas as outras entidades que já organizam, mapeiam e prestam consultoria, treinamento, incentivo para o micro e pequeno produtor. A Pantanal Trade conversa com essas entidades e fala, olha, agora temos a ponta comercial. Então, além de vocês já ajudarem, desenvolverem, prepararem o micro e pequeno produtor para ele ter um produto comercializável, agora nós vamos realmente comercializar. Então, pode animar o cara. Se for preciso, o preparo todo vai ser feito por essas entidades. Com certeza, porque isso já existe. Sim. Não tem porquê a gente ir diretamente criar um no pequeno novo processo. Não tem porquê. Não tem porquê. E outra coisa, quanto mais os processos são assistidos por aqueles que têm o trabalho e a responsabilidade de fazer, mais rápido a gente consegue os resultados, porque cada um tem o seu foco. Né? Agora, como é que é feita a triagem desses produtores? São vocês que estão indo, por exemplo, em loco conhecer essa produção, vocês estão realmente aproveitando... aproveitando o catálogo que já existe. Dessas entidades e tal. Porque ele já tem essa maturidade. E o critério para falar, não, isso aqui nós queremos, isso aqui não queremos, isso aqui não interessa, isso aqui interessa e tal. Qual é o critério de escolha do que vai?
quem diz é o mercado, né? Então, mercado de lá, de claro. lá, né? Mas existem coisas que eles querem e existem coisas que eles nem sabem que querem. Que eles não conhecem. Que eles não conhecem. Exato. Então, qual é o desafio da Pantanal Trading? Beleza, a gente já tem pesquisa de mercado, já tradicional, né, na Câmara Árabe, que já falou, olha, beleza, isso aqui, proteína animal, ovinocultura, farinha de Quer dizer, coisas que bakery. já têm sido exportadas. Isso aí a gente já quer, só que em pequena escala, né? Sim. Então a gente não quer mais commodity disso, a gente quer de pequenos médios produtores, ok, isso tá fácil. Agora, a grande surpresa é, olha, você já viu isso aqui? Nós temos isso com essa função. E é isso que a gente está fazendo lá nos Emirados Árabes Unidos com as portas abertas. Porque a agência de comércio de negócios árabes, que também a Pantanal Trading é associada, simplesmente pega todos os médios, pequenos e microempresários e mostra para eles o portfólio da Pantanal Trading. Olha, tem esse produto novo chegando. Sazonalidade só tem 100 quilos de pitanga. Então você vai colocar numa gôndola sazonal. Sim. Entende? Então a gente leva um produto com valor agregado dentro da maturidade de mercado que ele tem. O mesmo processo ocorre com os vinhos nacionais. Porque nós não conseguimos ter a grande quantidade para sempre estar mantendo as gôndolas com o mesmo produto, porque o produto é feito em pequena produção. É feito pequeno. Então, assim, tudo que nós fizemos com o vinho hoje no nosso estado, a gente está replicando de alguma forma Lá. em outro, só que com produtos, obviamente, Outros produtos. de várias origens. Né? E para fazer tudo isso, obviamente, vocês tiveram que construir uma estrutura lá. Né? E a gente enxerga assim os Emirados Árabes, a gente enxerga os árabes, o mundo muçulmano, como um mundo muitas vezes muito fechado assim para a nossa cultura, para as nossas tradições e tal. O que vocês conseguiram fazer, construir lá? Porque imagino, vocês vão receber esse produto, isso aqui tem que ser guardado em algum lugar. Sim. Né? Qual é a estrutura que a Pantanal Trading vai ter, ou já tem lá? Já tem lá. Nós em temos Dubai. 3 warehouses de 25 mil metros quadrados. São depósitos de 25 São depósitos no de total, 25 cada um. Cada um. Um estrategicamente em Dubai, em mainland, nenhuma outra trading tem armazém dentro da área urbana de Dubai. Somente a Pantanal Trading. Com objetivo de logística, uma licença especial. Lá em Dubai, lá nos Emirados Árabes, ou você é importador e exportador, e aí você precisa revender para um distribuidor, ou você é um distribuidor que compra do importador e exportador e revende para redes hoteleiras e de mercado, ou você é a rede de mercado que vende direto para o varejo. A Pantanal Trading tem todas as licenças. A gente pode simplesmente importar jabuticaba e vender direto para o consumidor final. Quer dizer, você é o importador e o distribuidor. Eu vendedor. E o vendedor também. Né? E o vendedor também, diretamente. Então, nós temos esse B2B, armazém B2C, B2B, B2C. Então, nós temos essa logística já pronta, já em funcionamento. A gente já mandou 3 containers. E agora estão indo mais containers. A gente está consolidando mais. Mas o que fez a Pantanal Trading ter isso? Né? Que é uma coisa cultural, né? Que no Brasil a gente tem um pouco da cultura de quem tem dinheiro consegue abrir mercado, né? Nos Emirados Árabes não é essa a regra, porque eles têm dinheiro. Sim. Ele não precisa que você vá com dinheiro para lá. Eles não estão visando você ser um investidor. Não é isso. Se eles querem abrir para grandes investimentos e ajudam da melhor maneira possível. O que você vai beneficiar o cidadão árabe? O que você está trazendo vai ajudar a população do rei de que forma? Só assim, com esse significado, com essa estrutura consciencial, é que você é permitido trabalhar. Mas eles fazem algumas exigências para que você possa entrar lá e ter essa liberdade toda. Né? Quais foram as principais que vocês tiveram que vencer? Exigências que a gente teve que vencer, na verdade, olha, eu não consigo te responder isso, olha, porque eu não me deparei com nenhuma grande exigência, porque para mim o que eles pediram é normal, né? Quando ele coloca o pilar da verdade, é com esse pilar que eu trabalho aqui.
Então não é uma exigência para mim. Então, quando eles colocam um pilar de desenvolver o mercado, de ter disponibilidade para que a gente sempre traga um bom produto com menos intervenção possível, já é isso que eu já faço aqui, que a gente já faz. Essa é a essência da nossa empresa, da 067. Então não foi difícil atender. Então, para mim, assim, honestamente, não é soberba nada, mas honestamente não foi nada diferente do que a gente faz aqui. Entende? Inclusive, parece que tem algumas exigências de que tudo esteja envolvido dentro de uma área social. Sim. Né? Sim. Como Principalmente isso. Né? Então, o produto ele vai beneficiar quem e por quê. Né? Então, por exemplo, se eu estou levando pitanga para os Emirados Árabes, o que é pitanga? Para que serve? Como que as pessoas terão melhor saúde por causa da pitanga? Qual a porcentagem disso que você vai fornecer? E quem é que está produzindo, né? E quem é que está produzindo? A pessoa, o produto, qual é o processo. Perfil de quem está produzindo? O quanto essa produção beneficia quem está produzindo? Exatamente. Por isso, visando isso, eles não pediram, mas a gente fez questão de convidar o representante oficial das relações internacionais dos Emirados Árabes Unidos, que está aqui com a gente, está em Campo Grande, está vendo todos os nossos processos, todas as pessoas, fez inúmeras reuniões com a gente, foi para as fazendas, viu todos os processos de produção. Então, ele foi convidado e ele aceitou. Mas isso não era uma exigência, porque eles já sabem testar um produto, né? Lá quando apenas chega. Uma curiosidade deles de ver isso, como funciona, como vai funcionar. Apertar as mãos, né? Olhar olho no olho, que é o negócio árabe, né? O negócio árabe é esse. Que ainda muitas vezes é feito no fio do bigode, né? É extremamente porque eles confiam muito. Papel... Nós árabes, né? Porque eu sou árabe também. A gente tem muito essa coisa da confiabilidade no fio do bigode. Combinei, tá combinado. Até a pessoa provar o contrário. Ao contrário. Mas é assim, Perfeito, exatamente. Básico, né? É o básico. Acho que se a humanidade pensasse toda dessa maneira, o mundo seria uma maravilha, né? Mas infelizmente não é assim. Agora, obviamente, além de vocês estarem levando produtos, que já é assim, acho que um avanço principalmente para Mato Grosso do Sul, ter essa porta aberta lá, tem uma outra coisa que eu fiquei realmente bastante curioso em saber, que além de levar o vinho pronto daqui em garrafa, vocês vão levar o vinho in natura e vão produzir vinho lá na areia. Jonas, como é que é isso? Realmente é algo único no mundo. O projeto, na verdade, não é um projeto, já está em execução, né? Então, a primeira fase é o vinho híbrido, que é um vinho produzido nas terras brasileiras. Sim. Então, nosso vinho, que será transportado para os Emirados Árabes Unidos e finalizará lá o processo de evolução em barricas. Isso vai em barricas daqui para lá? Isso, será transportado em barricas. Container refrigerado, aquela coisa. Exatamente. Toda. Tem todo um trabalho para que o vinho não sofra oscilação térmica, né? Isso é importantíssimo. O vinho não pode ferver, não pode congelar. Então ele tem que ser levado a uma temperatura adequada. E isso não é um grande desafio, até porque o alimento em comum, frutas, alimentos muito mais sensíveis que o vinho, são transportados para lá diariamente, né? Então o vinho será transportado para lá. Poderá ser transportado diretamente dentro das barricas, como também em tanques de aço inoxidável e, posteriormente, colocados dentro nas barricas no Emirados Árabes. Essa interferência é muito interessante. Até reza uma lenda de um vinho português chamado Moscatel Torna Viagem, né? Quando ele saiu num navio para o Brasil, ele atravessou o trópico em direção à parte sul do mundo, digamos assim, e ele não conseguiu embarcar no Brasil e voltou para Portugal novamente. E esse vinho passou, então, a ser consumido pelos portugueses, uma vez que não foi descarregado no Brasil. Sim. Então, reza a lenda que esse vinho nunca mais foi o mesmo, ficou ainda melhor por ter atravessado o mundo. Então, se chamou-se Moscatel Torna Viagem. Então, hoje, esse vinho, até hoje, uma vez por ano, creio eu, sai um navio e faz essa viagem retornando. E volta só para ter o Moscatel Torna Viagem. Ter a maturidade necessária. Então, que a gente crê que, obviamente, isso tem, óbvio, um misticismo, sim, mas também não deixa de ser verdade, né? Então, esse vinho vai sofrer uma interferência de uma outra região, ele vai envelhecer sobre condições de outro local, né? Então, isso é interessante, é um híbrido, né? Será envasado, rotulado e arrolhado em terras árabes. E isso nunca ocorreu. Que rótulo que eles vão receber lá? Um rótulo deles ou rótulo nosso aqui? O rótulo deles, produzido por nós, né? Desenvolvido por nós, mas dedicado a eles, né? Isso é uma forma até de respeito. Será desenvolvido a arte, né, em colaboração com
os dois continentes, né, digamos assim, mas impresso lá. Impresso lá. Muito bacana. Toda a finalização é lá. Todos os maquinários já estão adquiridos, né? Todo o local onde que será feito isso, que é um local com condições especiais, livre de odores, de oscilação térmica, tudo isso já está totalmente alinhado. Então, essa será algo único no mundo, né? Será um vinho híbrido, intercontinental, intertrópicos. E né? coproduzido, né? Coproduzido. Entre duas nações. E qual é a estimativa de produção? Quantas garrafas, mais ou menos, vocês pretendem envasar e rotular lá? A primeira etapa serão 6 barricas de 225 litros. Né? Esse número pode alterar, porque o vinho ele é mensurado pela safra. Né? Então, safras podem ser mais produtivas, outras menos. Então, tudo tem a ver com isso. O que equivale em torno aí de pelo menos 4.000 garrafas. É o primeiro lote. O primeiro lote. Lote. Isso começa a ser produzido quando já? Já está sendo produzido. Já está sendo produzido. Já sendo foram produzido. essas barricas? Já foram para lá? Ainda não? Não, ainda não. Os vinhos, sim. Os vinhos já estão sendo produzidos aqui no Brasil, esses especificamente que vão ser levados. Isso, exatamente. Para lá. Agora, logicamente que nessa continuidade vocês vão plantar videiras, plantar uva, criar terroir lá. E a gente fica imaginando, poxa, mas quando a gente pensa em Dubai, por exemplo, eu sei que tem outros Emirados do entorno, mas quando você pensa em Dubai, você só pensa em deserto, em areia. Tem terra produtiva lá para plantar uva? Pela literatura, 5% da terra dos Emirados Árabes são produtivas para a agricultura. Sim. Uhum. E agora, com a chegada dos brasileiros, a estimativa é que se torne para 90% disso. E aonde, que região que vão ser produzidos, vão ser criados esse terroir ali para a produção das uvas? A 067 Vinho já fez análises em 6 fazendas. Olha que bacana. Todas têm capacidade de produção com terras vinífera, produtivas. de uvas viníferas. Essas fazendas já produzem alguma coisa lá? Não. Atualmente? Nada. Só queriam carneiro, certo? Nem carneiro, Pombos. porque pombo. Tem bastante pombo. Tem bastante pombo. Sério? E mas aí não tem nada. Mas a terra é produtiva, a terra é fértil para isso. A análise dela comprova que ela tem capacidade de produzir videiras que produzem vinhos finos. Então, assim faremos. Não, exato. Desculpa, parceiro. Eu citar um exemplo, né? A Austrália hoje produz um dos melhores vinhos do mundo, né? Só que se não fosse a intervenção do homem, nunca seria possível ter uma videira vinífera na Austrália. Porque a Austrália também tem esse cenário meio desértico, meio e tal, estranho. muita rocha. Qual foi a intervenção? Água. Levou água na medida certa, por gotejamento. A videira entra em estresse hídrico, ela precisa disso, e o homem manipula o terroir, digamos assim, ele faz parte do terroir, né? Com água na medida certa, no momento certo. Então a videira, pela natureza, é o símbolo da vida, porque ela renasce, ela hiberna, quase morre e renasce todos os anos. Ela precisa, de certa forma, de um sofrimento para que ela demonstre força e vigor em frutos com mais vigor, com casca mais grossa, com alto nível de açúcar, devido a um certo sofrimento que ela tem. Então, quanto mais ela sofre, mais a casca... Um exemplo, vamos a Mendoza, um dos terroirs mais altos do mundo, né? Começa em torno de... Na Argentina, começa em 300, 400 metros, salvo erro, e termina com 3.000, quase 4.000 metros de altitude. O vinhedo mais alto do mundo está lá em Jujuy, que fica a norte da Argentina. O que acontece ali? A videira sofre porque durante o dia ela pega primeiros raios solares, são 2.000 metros de altitude, por exemplo. Durante a noite, extremo frio, porque está alto. Então, essa amplitude térmica, ela sofre. O que acontece conosco quando sofremos choque térmico? A gente acaba ficando gripado. Isso não é de uma certa forma. A videira se adapta ao longo do tempo a esse choque. Como? Protegendo o que ela tem de mais riqueza, que é a sua polpa. E como ela protege? Engrossando a casca. E o que tem na casca? Cor e tanino, que são elementos principais para que você tenha um vinho complexo, longevo. E outro ponto, esse processo também acelera a maturação da uva, criando um Brix elevado, gerando vinhos com residual de açúcar, teor alcoólico mais elevado. O álcool também é outro elemento conservante. Então, os vinhos que sofrem um pouco mais acabam tendo uma estrutura que possibilita longevidade e também mais complexidade aromática e gustativa. E a nossa expectativa é que esse vinho desértico reflita isso, o sofrimento, a força, a sobrevivência.
Exatamente isso que a 067 quer mostrar para eles. Quer entregar para eles um produto com a cara deles, que da onde não tem nada, sai tudo. Mas existem essas condições, por exemplo, geográficas, né, de terras altas, clima também, temperatura entre calor e frio, nessa mesma medida para desenvolver essas uvas, né? Eu citei a altitude como um exemplo de sofrimento, Sim. mas terras planas, mais áridas, né, também tem essa outro lado do sofrimento, né? O Chile já produz vinhos no Atacama, é um excelente terroir, né? Já há muitos anos. A Arábia Saudita, se eu não me engano, alguma coisa, Israel, né? Não é nem Arábia, Israel produz alguma coisa também. Óbvio que não é um processo tão simples, mas por não ser simples é que nós estamos nele, envolvidos nele. Os lugares que nós analisamos, eles têm correntes marítimas, eles têm amplitude térmica, é perto de montanhas, ou propriamente na montanha. Ventilação natural. Ventilação natural. Então, é um estudo que foi feito onde, teoricamente, a gente consegue. Na prática, a gente já está fazendo. Né? Então, quem vai mostrar... Já está sendo desenvolvido sim, tudo. Tá sendo, as mudas já estão indo, né, para os Emirados Árabes. Quem vai mostrar se pode ou não se produzir grandes vinhos nos Emirados Árabes Unidos é Allah. Só ele que vai mostrar qual o vinho que vai sair de lá. Quer dizer, não dá para saber ainda, por exemplo, nem a qualidade do vinho que vai vir dessas uvas, se é um vinho de primeira qualidade, se é um vinho de consumo barato, alguma coisa. Não dá para saber ou já dá para ter uma previsão? Não sei se posso falar, o Jonas pode me complementar, mas assim, existem regras básicas que a 067 vai seguir na produção que não vai permitir vinhos que não sejam qualificáveis dentro do nosso nível de comercialização serem produzidos. Com certeza. Eu acredito muito no sucesso desse projeto dos vinhos, lá, que podem ser daqui um ano e pouquinho, a gente está com essa expectativa. Por quê? Porque nós já temos aí casos similares de sucesso, idênticos jamais. Ali existe uma complexidade um pouco maior, um pouco não muito maior, mas existem modos operantes que demonstram sucesso. Né? Que às vezes talvez facilita aquilo que é mais complicado, ali você tem uma facilitação, acho que tecnologia, alguma coisa assim. Né? Tecnologia, a compreensão da planta, da reação dela naquele terroir, isso é fundamental. Né? Hoje o Brasil produz vinhos em regiões centrais do Brasil, região do Sudeste, graças a alguém que observou a natureza e interpretou e interagiu com o terroir, modificando todo um cenário de produção nacional. O que nós estamos fazendo lá é praticamente a mesma coisa, entendendo como o terroir, o local, e depois agindo a favor dele, não contra. Né? Então, eu acredito muito nisso, porque as análises de solo demonstram que o solo é livre de qualquer contaminante, radioatividade. Né? É um solo que, trabalhado, com certeza gerará frutos encorpados, estruturados, e, obviamente, o vinho refletirá isso. Não consigo imaginar, nem sendo otimista, que o vinho não terá o seu encanto, né? Não terá o seu... Porque quando se fala em vinho do deserto, já se cria uma expectativa de robustez. Um exemplo disso. Nós tomamos há dias um vinho Syrah do sul do Brasil. E nós temos também um Syrah do Nordeste brasileiro, produzido na Bahia. Né? Quer dizer, bem nos extremos quase. Né? Totalmente extremos e climas totalmente diferentes. Porém, o vinho representa exatamente o que é cada local. Enquanto que no sul o Syrah é com aquela elegância, equilibrado, porque o sul do Brasil tem um terroir moderado para frio, o vinho traz isso, moderado. Ele é moderado, ele é equilibrado, ele é balanceado. Enquanto o vinho de terras áridas, extremamente power, agressivo. Aquele vinho que pega na língua, né, cara? Perfeito para você harmonizar. Mancha o dente. Exatamente. Esse é bom. Esse que eu gosto. Aqueles malbecão e os cabernet bem encorpados. Enquanto no sul o vinho, da mesma uva, que nós estamos falando da Syrah, tem leveza, elegância, sutileza e um balancê, que isso é interessante, no Nordeste ele apresenta muito uma agressividade, um teor alcoólico muito maior. Né? E o teor alcoólico vem da onde? Da maturação. Então, se nós temos um vinho com 15,5 de volume alcoólico no Nordeste, semiárido brasileiro, no árido brasileiro, significa que as videiras sofreram alto nível de brix, alta maturação. Se a cor do vinho é intensa, nada translúcido, é totalmente
quase uma Coca-Cola, para falar assim, né? Sim. Vamos matar os Bem amigos sommelier escuro aí. mesmo, Bem escuro. quase o sangue mesmo. Significa sofrimento, casca grossa, muita antocianina, elemento de cor. Então, devido a tudo que a gente já estudou junto, que a gente debate vinho, não há um dia que nós não falamos de vinho, ou que nós não provamos uma taça, brindamos e estudamos. Que a gente não consiga ter total confiança nisso que está acontecendo. Então o vinho vai refletir aquilo, vai refletir essa essência da força, da persistência e a frase que eu gosto sempre de falar, da onde aparentemente não tem nada, sai tudo. E o que eu acho interessante é que talvez vocês tenham uma qualidade de vinho melhor lá, porque lá une-se praticamente as duas situações climáticas, porque nos Emirados Árabes você tem temperaturas durante o dia que passam dos 40, 50 graus praticamente, e à noite o clima de deserto, a temperatura cai drasticamente. Então você tem essas duas situações que o sul tem pela temperatura mais amena e o Nordeste tem pela temperatura mais alta. Quer dizer, isso vai ajudar na qualidade da uva que vai sair dali? Sem dúvida. Ajuda a criar uma proposta singular. Porque aquilo que nós vimos lá na região, em Ras Al Khaimah, é algo totalmente único. Eu estive lá em dois momentos. Momento de verão, um calor absurdo, você sair de um shopping center ou do hotel onde é climatizado, você levar aquele bafo choque, quente, né? Tipo Cuiabá, mas tipo Cuiabá, pior que Cuiabá. Parece que você está literalmente abrindo um forno em que você está assando uma costela e vem aquele bafo do forno na sua cara. Literalmente assim. Parece mentira, mas foi o que eu senti. E recentemente, aqui, 2 semanas, já é inverno. O inverno deles é 18, 23 graus, mais ou menos isso, né? Chega a 2 graus negativos. Chega a 2 graus negativos em partes mais rigorosas, né? Então, existe maior perfeição que isso para a planta, né? Então vai ser bom, o vinho com certeza vai ser bom. Obviamente que alinhado à interação do homem sempre, né? Sim. Quando nós líamos os livros da teoria antigamente, falava-se que terroir era toda a relação, todo o que envolve, o que a videira sofre ao seu entorno. Hoje é tudo isso mais a ação do homem, né? Porque o homem faz parte do terroir. Ele não é mais um elemento, isolado, né? Sim. O terroir e o homem. Não, o terroir, o homem está lá dentro. Ali. Ô Alan, mas para fazer tudo isso, vocês tiveram que comprar terras lá? Não, nós não compramos terras nos Emirados Árabes, nós estamos em colaboração com a família real. Quer dizer, eles cederam terras para que, digamos assim, essa experiência seja feita ali. Porque você não tem como comprar terras para fazer um projeto desse, porque ele não tem licença. Sim. Você não tem licença de produção. Você só faz um projeto desse se permitirem. E para permitir, alguém que tenha caneta tem que participar. Com certeza. Interessante. Agora eu imagino assim, né, como nós falamos no começo da conversa, você já está vendendo álcool para um país muçulmano que não consome álcool e é contra a bebida alcoólica. Agora vai produzir uma bebida alcoólica lá. Como é que eles veem isso? Eu resumo isso com a frase do próprio Sheik dos Emirados Árabes Unidos, quem representa os 7 reinos, né, que é o Sheik Rashid. Ele, toda vez que ele vai expressar qualquer projeto inovador dentro dos Emirados Árabes Unidos, ele fala assim: aqui é onde nós fazemos as coisas impossíveis acontecer. Pô, é ele que falou. Ele que fala. Não sou eu. E tem população para consumir esse álcool lá? E na Grande Dubai nós temos entre 11 e 13 milhões de pessoas. Apenas 3 milhões são muçulmanos. O restante são imigrantes que trabalham, que desenvolvem, que são donos de negócios, que bebem muito. Cidadãos do mundo. Boa parte da população, então, maior parte vai consumir esse vinho. E existe a possibilidade de vocês trazerem esse vinho de volta, importando esse vinho de lá para cá? Com certeza. Isso está totalmente dentro do radar e faz parte do plano de negócio. Pô, que bacana, hein? Olha, é uma ousadia, a gente tem que tirar o chapéu, porque não é qualquer empresário que se mete a negociar com árabes, abrir as portas, como tá, porque nós somos... eu acho que nós temos até uma certa exclusividade. Eu falo nós, assim, daqui de Mato Grosso do Sul, de poder fazer parte, né, desse processo. Que benefícios isso pode trazer para nós aqui, além dos benefícios comerciais, obviamente, mas o que você enxerga que é mais importante? Está sendo mais importante nesse processo? Desenvolvimento mental. Para mim, esse é o grande
o grande goal desses projetos. Desenvolvimento intelectual, cultural, mental, social. Então, quando você começa a negociar com aqueles que lideram o topo da pirâmide de negociação no mundo, você tem que ter maturidade para acompanhar. Né? Você tem que ter maturidade, posicionamento social, posicionamento mental, né? De oscilação, maturidade psicológica, trabalhar com neurolinguística, com PNL. Você tem que ter leitura corporal para você dar conta de negociar com o árabe, porque eles são mestres nisso. Com 5 anos, 6 anos de idade na escola, eles têm aulas de programação neurolinguística, de neurociência. Eles estudam os odores do hormônio que nós produzimos quando nós mentimos. Olha que loucura isso. Eles estudam os odores dos hormônios que são produzidos quando nós estamos alegres. Então, a grande mudança, na minha opinião, é nos tornarmos o estado do Brasil mais maduro comercialmente, porque a gente vai ser o estado com maior possibilidade de se desenvolver intelectualmente. Agora, parece que em toda essa parceria com os Emirados Árabes tem também uma cooperação mútua na área de ciências, ufologia, pesquisas, geologia, alguma coisa assim. Tem mesmo isso? Tem isso. Nós recebemos terras para criar a primeira base de Dagla Pesquisas no Oriente Médio, sendo primeiramente no Emirado de Ras Al Khaimah também, com o objetivo principal de desenvolver tecnologia para mudar o mundo. É uma extensão do que já tem do Dagla Pesquisas, que fica aqui em Corguinho. Exatamente, só que ao invés de olharem e julgarem, eles abraçam e desenvolvem. Olha que loucura. Então você não encontra as barreiras que durante muitos anos se encontrou aqui. Não existe barreira alguma. Porque eles já estudam isso. Tudo que Dagla Pesquisas fala já está oficialmente no Alcorão. Primeiro vem o livro sagrado, né, do último profeta. Então ele já fala de neurociência, de contatos extraterrestres, de tecnologia quântica, de desenvolvimento das células, de desenvolvimento neurológico, de ciências aplicadas com camadas iônicas. O profeta já fala isso. O último profeta que veio, que veio Mohammed depois, que é o Maomé, que veio depois de Jesus Cristo para o Islã, né, para os árabes, ele deixou os mandamentos de estudo científico. E estudo científico que popularmente nós achamos que não são, porque é só falta de conhecimento. Qualquer pessoa que realmente estuda ciência sabe que a ciência tem a base do questionamento, né? Então, para você ser um cientista, você tem que questionar, você tem que colocar probabilidades que não são. Senão você não é um cientista, você é um papagaio que replica o que os livros falam. O teu pai, que coordena mais essa parte de estudos e tal do Instituto, revelou até numa coletiva que nós tivemos recentemente, né, quando vocês voltaram de lá, que haverá muitas surpresas nesse, principalmente o mundo, como o mundo enxerga hoje a religião, a ufologia e tal. Você consegue adiantar o que vem por aí que pode nos chocar ou nos surpreender? Og, Dagla Pesquisas hoje é um dos braços de pesquisadores oficiais do projeto Pro-Antar, que são os projetos, é um projeto de desenvolver e descobrir novas formas de vida fora dos continentes, na Antártida. Então, nós já fomos 2 vezes para a Antártida com a Marinha, né, com a base militar, comandante Ferraz, com todas as credenciais reconhecidas como base científica e pesquisadores científicos em prol de novas formas de vida e também para estudar comportamento das bolhas eletromagnéticas que acontecem no mundo, anomalias eletromagnéticas, ok? Então a gente não está falando aqui de misticismo, a gente está falando de ciência. Sim. Quando a gente fala
de ufologia, quando a gente fala de antropologia, de camada iônica, frequência eletromagnética, baseado em tudo estudos. isso ninguém está inventando a roda. Só as pessoas acham que isso não faz parte porque não é na escola que a gente aprende. Infelizmente, deveria, mas não é. Né? Então, os Emirados Árabes Unidos puxaram a capivara de Dáquila e falaram, por favor, façam isso aqui também. E tem revelações que poderão ser feitas aí mais adiante. Você imagina se a gente surpreender. Né? Imagina se a gente começa a mostrar informações de uma segunda humanidade vivendo pós-Antártida, vivendo pós-borda da Antártida, né? Um continente com outra biodiversidade, com outras formas de vida. Né? Isso naturalmente iria chocar. Né? E eu considero isso uma comunidade extraterrestre, né? Porque a gente tem aquela... extraterrestre, tudo que não é desse sistema, tudo que não é da Terra. Né? É extraterrestre. Então, são informações que com certeza virão de agências oficiais. Muito bacana, já ficamos curiosos desde já para ver esse tipo de coisa. E não só com isso também, mas em poder ver um produto de Mato Grosso do Sul alimentando, estando na mesa dos árabes, o que é muito bacana. Um vinho que, de uma certa forma, sai com DNA daqui para ser produzido nos Emirados Árabes. Isso é muito interessante. Isso é muito bacana, que tudo gera essa curiosidade. Vamos estar esperando isso aqui para poder provar o que vem de lá. Queria colocar um ponto, num determinado momento você comentou quais são o que isso pode trazer para Mato Grosso do Sul. Sim. Né? Óbvio que existe muita coisa óbvia nesse termo, mas o que eu falo, defendo bastante, é que o quanto que será bom você aprimorar o micro, pequeno produtor, a base, porque hoje 60% de todo o agro do Mato Grosso do Sul vem de agricultura familiar. Sim. 60% são dados do IBGE. Então imagina que esse microprodutor, esse pequeno e médio, ele comece a se aprimorar, a trabalhar com um mercado extremamente exigente, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos. Padrão, enfim, qualidade, a nível de exportação para um mercado extremamente exigente. Vai ficar fácil para trabalhar com esse mesmo nível para o mercado interno, para o Brasil. Isso vai elevar a qualidade da produção do Mato Grosso do Sul. Né? Então, acho que é um benefício extremamente interessante, vale a pena ressaltar isso, porque quando exporta, nós não estamos tirando daqui e levando para outro lugar sem que haja um benefício social, um benefício de legado, podemos dizer assim. É uma mudança que virá para ficar, para sempre, né? Porque a partir do momento que você aprende que o difícil torna-se fácil, o básico é aplicado todos os dias, o básico fica tão básico que você passa para o nível intermediário. O intermediário vai se tornar básico e assim sucessivamente. Bacana. Bom, obrigado Jonas e Eduardo, obrigado Alan Fernandes. Eu tenho certeza que em breve a gente vai estar de volta aqui conversando sobre qualquer outra novidade que esses caras, do jeito que são arrojados, vão estar fazendo por aí. Alan, obrigado mais uma vez pela presença. Jonas, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E em breve a gente está de volta com o MS Cast, com mais bate-papos como esse para você. Até a próxima. Obrigado. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Meidtech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.